Olá, sou a professora Graça Peraça, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, campus Pelotas, fica no Rio Grande do Sul, Brasil. E gostaria de apresentar para vocês um relato de um trabalho realizado em duas turmas do ensino médio, que é sobre a produção de videoaulas estudantis como uma metodologia de avaliação nas aulas de matemática. Por que produção de vídeos estudantis? Porque hoje nós vivemos numa era em que o aluno já se apropriou da tecnologia digital. Claro que há exceções, mas a maioria já conhece, já manipula um celular, uma câmera, já tem essa criatividade na área tecnológica. Então a gente tentou juntar, essa habilidade digital deles com o ensino de matemática. Então eles teriam que buscar estas habilidades e outras mais, trabalhando com edição de vídeo, trabalhando com foto, imagem, e juntar isso ao conteúdo de matemática, fazendo um vídeo explicativo onde ele vai ser o próprio sujeito da construção, trabalhando em toda a produção do vídeo em si, com a direção e auxílio dos professores, orientadores, mas eles estariam participando da produção, não estariam apenas vendo um vídeo pronto na internet. Mas não, seriam agentes ativos deste trabalho. Com isso, a gente garante que eles trabalhem múltiplas habilidades e muitos a gente pôde verificar no final dos trabalhos que juntaram a matemática com a química, ou com a física, ou com a astronomia, com a geografia, com a biologia. Então, eles acabaram produzindo vídeos multidisciplinares. Então, além deles misturarem as disciplinas, ser multidisciplinar, eles trabalharam com todo o equipamento digital. Todo equipamento que eu digo não é nada demais, assim, não são produções cinematográficas, mas foi preciso, sim, trabalhar com um editor de imagens, um editor de fotos, um editor de vídeos, ter esse cuidado com o áudio, com a dicção, com a formalidade matemática, na questão da apresentação, com a explicação, na forma em como eles vão colocar no contexto da história do vídeo suas narrativas para contar a história matemática. Então, nesse sentido, eles trabalham com múltiplas habilidades. E assim ele não tem apenas aquele vídeo pronto em que ele assiste uma aula. Ele faz parte, ele é parte integrante dessa produção, ele é o foco, ele é o principal instrumento ali. E a gente acredita com isso e que esteja contribuindo nesse processo todo de ensino-aprendizagem, principalmente voltando para o nosso caso, o nosso olhar assim avaliativo, Não é de avaliar o vídeo em si, mas avaliar todas as etapas da produção, estar presente em todas as etapas, mesmo que esse presente seja virtualmente. Então, falando na avaliação, a ideia da avaliação é que a gente pôde pedir para eles um roteiro, como é que eu vou fazer esse vídeo? Que história eu vou contar? Qual vai ser a minha contextualização? Então, aí eles escreveram um roteiro e mandaram para que a gente avaliasse esse roteiro. Avaliasse no sentido de auxiliar. Olha, tá faltando aqui uma explicação matemática. Olha, essa tua conta aqui não tá muito bem. Dá uma revisada. Quem sabe, então, tu busca uma história real para contar esse teu problema? E assim a gente foi ajudando. Então, esse foi um primeiro processo, que a gente chama de roteirização. Então, eles escreveram um roteiro, enviaram, e nós fomos auxiliando nesse roteiro. Assim como durante todo o processo a gente foi auxiliando, em como que eles fariam um vídeo, que tipos de vídeos eles poderiam fazer, quais as técnicas, quais os programas que são gratuitos e estão disponíveis na internet. Então, a gente foi acompanhando. E o conteúdo de matemática foi sendo desenvolvido, porque esse trabalho ele se passou durante um semestre de aulas do ensino médio integrado do IFSU Campus Pelotas. Então, durante aquele semestre de aulas remotas, virtuais, e inclusive este é um fator que colabora conosco no sentido de trabalhar as tecnologias, o momento que nós estamos vivendo de aulas remotas, o IFSU ainda não voltou às suas aulas presenciais. Então, é um momento que a gente tem que explorar, é obrigado a explorar essa modalidade, tanto o aluno como o professor. Então, a gente precisa trabalhar essa habilidade digital e aí a gente já aproveitou para a produção das videoaulas. Sem falar que já desde 2015, o professor Rafael Montoito e eu estamos trabalhando nesta área de videoaulas. Então, são pesquisas em andamento e, inclusive, este trabalho que está sendo apresentado, ele faz parte de uma tese em andamento. Quando a gente fala em videoaula como um meio de avaliação, eu trago para vocês uma referência
Lima, 2003, e ele fala sobre envolver o aluno com algo novo, envolver e estar presente e orientar o aluno como algo novo, estimulando a sua criatividade, estimulando o seu fazer discente. Superando dificuldades, estimulando novos caminhos, né? Que é este momento de tu dar um olhar para o roteiro do aluno, dar uma dica, dar uma ideia, analisar primeiro, verificar, né, se não tem algo que tu possa melhorar, mexer no teu trabalho para ficar melhor. Então essa orientação, esse olhar do professor acompanhando todo o processo. Por isso nós acreditamos nessa produção e todas as suas etapas envolvidas como uma metodologia de avaliação. Além do produto pronto, né, do vídeo pronto, que já fica como uma ferramenta de estudo, o passo a passo, todo esse processo, e o aluno ali, no meio de todo esse processo. Então, essa visão é importante pra gente, pro aluno. Quando o aluno pensa em construir um vídeo, então, né, ele tem que juntar todas essas ideias na cabeça dele, né? Então, qual vai ser a contextualização? Quais vão ser os elementos que eu vou trazer para minha narrativa? Eu vou simplesmente narrar o meu vídeo, eu vou produzir uma filmagem estilo teatro, eu vou fazer uma animação digital. Então, tudo isso que ele está pensando, está conectando as ideias, nós acreditamos na construção do conhecimento nesse momento aí, né? Juntando toda a formalização matemática, a precisão, a espontaneidade para falar diante da câmera, para fazer a sua aula, a segurança que ele tem, né? Se ele entendeu bem o conteúdo, ele tem segurança para trazer o exemplo, para falar. Então, nós realmente acreditamos que funciona. E funcionou. Como foi a metodologia, né? Primeiro eu propus o trabalho para uma turma, 2 turmas, na verdade, que eu estava trabalhando, e essa proposta se deu já no começo, né? Antes de a gente desenvolver o conteúdo. E aí a gente foi desenvolvendo o conteúdo. E já no comecinho, já larguei para eles como seria o roteiro dessa produção, né? Quais seriam todas as etapas deste trabalho avaliativo e de metodologia de ensino-aprendizagem, tá? Então, todos toparam, largamos o roteiro, eles fizeram um roteiro, enviaram pra gente, a gente olhou, então fez todo aquele momento, né, de verificar, de analisar, de instruir, de orientar. E aí depois devolvemos o roteiro e ao longo das aulas a gente foi mostrando estilos e técnicas de filmagem, programas que se encontram na internet, que são livres para que eles possam editar os seus vídeos. Então a gente foi dando esse acompanhamento para o aluno, ele nunca esteve só. E aqui eu trouxe para vocês verem esse roteiro que a gente entregou para eles, né? O que a gente pediu para eles nas etapas dessa gravação. Então a primeira coisa é que eles pensassem num problema que fosse ser desenvolvido. Então, é o problema de contextualização. O que eles iam desenvolver na sua videoaula? Depois que eles colocassem os conceitos matemáticos em estudo naquele problema. Então, não era todo o conteúdo de matemática desenvolvido naquele semestre. Não, eles iam escolher um ponto, um recorte do conteúdo, e isso é muito importante, escolher o recorte. Escolher o recorte é como fazer um resumo, uma síntese. Então, tu tem que ter segurança para saber fazer o corte certo. Então, eles tinham que buscar o corte certo do conteúdo para colocar dentro daquele problema de contextualização. Então, esse era um ponto importante. Depois, eles tinham que buscar as ferramentas que eles tinham em mãos, né? Nada de aquisição. Então, se quisessem fazer teatro, então o figurino, o cenário, eles tinham que analisar o que eles iam fazer e buscar quais eram as ferramentas. Eles podiam trabalhar em grupos ou podiam trabalhar individualmente. Porém, mesmo que fossem em grupos, seria virtualmente. Muitos fizeram. Escolher a ferramenta de gravação, o celular, ou uma câmera para quem tem câmera, ou a tela do computador, tá? Isso ficou livre. Se necessário, eles editassem o seu vídeo, né? Todos eles acabaram editando o seu vídeo de alguma forma ou de outra. Então, a gente mostrou para eles alguns instrumentos da internet, né? Que ajudassem, que auxiliassem de forma gratuita, né? Programas que não precisassem comprar. E aí, eles fizeram a edição do seu vídeo, som e imagem. E a gente pediu também que depois de pronto, o vídeo deles não ultrapassasse 6 minutos. No mínimo 4 e no máximo 6 minutos. Até porque estava, assim, naquele momento, um festival de vídeos de educação matemática estava em andamento e a gente conseguiu inscrever alguns vídeos destes alunos neste festival. E dentro desse festival, o vídeo precisava obedecer a esse tempo, né, de no máximo 6 minutos. E a gente também acha que 6 minutos é um tempo suficiente para tu desenvolver o conteúdo sem ele ficar massivo também, porque é um recortezinho do conteúdo.
Então, 6 minutos ficou acordado o tempo máximo, tempo mínimo de 4 minutos também, para não ser um videozinho muito curto. Esse foi o roteiro que nós passamos para eles, tá? Então, eles seguindo esse roteiro, com toda a orientação dada durante as aulas e os atendimentos, eles desenvolveram o processo de gravação, de edição e a produção final. Os primeiros resultados, assim, que nós começamos a perceber, que eles vieram trocar ideias conosco, né? Foi a narrativa. Os elementos que eles utilizaram para a narração, para a narrativa do vídeo deles, né? Então, alguns colocaram música de fundo, outros produziram suas próprias músicas. Nós temos alunos com muitas habilidades. E o legal é isso, eles trazem essas habilidades deles para trabalhos como este. Então, nós temos alunos músicos. Então, os músicos produziram as suas próprias músicas e colocaram no trabalho. Isso é excepcional. Tá? Eu já vi vídeos em que o aluno tem uma grande habilidade de desenho e ele traz essa habilidade de desenho para dentro do vídeo que ele está produzindo. Então isso é muito bacana. Nesse sentido, envolvem múltiplas habilidades, não são apenas as habilidades da sala de aula, mas aquilo que o aluno traz com ele mesmo, né? Aquilo que ele gosta de fazer e que ele sabe fazer. E ele traz isso para a videoaula. E a gente acaba conhecendo mais o aluno da gente. Então, nessa proposta, tu acaba conhecendo melhor o mundo do teu aluno, o contexto, onde ele vive, o que ele gosta de fazer. E isso é muito interessante, isso aproxima aluno e professor. Isso valeu muito a pena. E outra coisa que nos chama muito a atenção nesse processo, né, é o quanto o professor aprende com o aluno. Então, existe uma troca riquíssima de conhecimento. O professor não está ali no papel apenas de professor no intuito de passar conhecimento, de transmitir conhecimento. Ele recebe muito conhecimento. Então isso para nós é riquíssimo, assim, essa troca de conhecimento. Aqui vocês têm um exemplo, né, de uma planilha em que a gente foi avaliando alguns itens depois do vídeo pronto, né? Porque para nós a avaliação principal é o crescimento do aluno no decorrer da produção toda. Mas a gente precisava de um instrumento, né, avaliativo. Então, nessa planilha aqui, a gente tem contabilizados algumas coisas que nós chamamos a atenção para o roteiro. Lá no roteiro, quando a gente entregou o roteiro do aluno, a gente pediu, né, esses cuidados. Então, tá bom o som, tá bom o áudio, são cuidados mais técnicos, né? O teu vídeo tá dentro daquele limite de 4 a 6 minutos. Depois, a terminologia matemática foi usada corretamente, a explicação tá coerente, conseguiu colocar o problema direitinho e explicar. E aí a gente tinha um espaço, que esse espaço sim que era interessante, que era o espaço da observação, porque todos os alunos receberam feedback dos seus vídeos, né? Então, da sua produção final. Infelizmente, a gente não teve tempo de fazer uma troca assim, ó, no meio do caminho. Então, todo mundo vai assistir o vídeo de todos e auxiliar, fazendo suas críticas construtivas para a melhoria do vídeo do colega. E depois retornava o vídeo e eles acrescentavam ou não, que é mais ou menos o que a gente faz com o trabalho quando envia para vocês, né? Tem o feedback, vocês dão o feedback, a gente vai lá e dá uma melhorada, arruma o que não tá muito bom. Infelizmente, a gente não teve esse tempo durante o semestre, mas seria muito válido que se tivesse. Então, eu retornei para eles já no final. Todos os vídeos, para mim, foram excelentes. Mas claro que alguns dos vídeos tinham um errinho de matemática, algum probleminha para arrumar, algum probleminha técnico de áudio, por exemplo, e isso eu mandei tudo no final para eles. Mas isso também não interferiu quase nada na nota final, porque o que interessou para nós, neste momento, foi a construção toda que tiveram. Tá? E ao que todos acredito realmente ter sido um processo eficiente, no sentido de ensino-aprendizagem. Aqui para encerrar o vídeo, eu vou trazer para vocês uma produção que eu escolhi, né? Infelizmente não dá para escolher todas, mas se vocês continuarem na própria playlist do Festival de Vídeos, que é da onde eu extraí esse, vocês vão poder assistir outros vídeos enviados para este festival. Então, vamos assistir o vídeo e depois a gente volta rapidinho com o último comentário. Você tem o sonho da casa própria, mas não consegue juntar dinheiro? Nós temos a solução para você. O Casa Nova é um programa que está construindo em todo o Brasil. As unidades em construção são de 60 metros quadrados e contam com uma série de vantagens, como área de lazer e salão de festas. Pelo valor de R$120 mil, com entrada mínima de 10 mil, o restante do valor pode ser financiado. O financiamento pode ser feito com até 30 anos para pagar e a taxa de juros é de apenas 5,5% ao ano. Dê adeus ao aluguel e oi ao seu novo mundo. Só que não é bem assim.
Talvez ao ouvir sobre o valor total de R$120 mil, 10 mil de entrada, financiamento e 30 anos para pagar, você pense, essa é a oportunidade da minha vida. O que acontece é que tem outro dado que acaba sendo deixado de lado. A taxa de juros, que é extremamente importante. Ela é o valor pré-determinado que vai ser usado para calcular os juros e determina a cada quanto tempo os juros vão ser aplicados. Mas o que seriam os juros? Os juros nada mais são que uma compensação financeira, como em um empréstimo. Digamos que o valor de um empréstimo era de R$10 mil e ao final do prazo de pagamento, o valor devolvido ao banco foi de 11 mil. Podemos deduzir então que os juros têm o valor de R$1.000, que foram somados aos 10 mil para compensar o banco por emprestar o dinheiro. O conceito de juros é muito antigo, na verdade. Já foram encontrados documentos de civilizações como a Suméria Babilônica que tinham anotações sobre juros referentes a todo tipo de transação. Mas é alguns séculos depois que eles se popularizam como uma forma de garantir o lucro e evitar a depreciação. E atualmente os juros são a principal fonte de renda do sistema econômico mundial. Por isso, muitos tipos de juros foram criados. Mas os juros atribuídos a quase todas as transações são os juros compostos. É justamente aí que existe um problema. Estudos apontam que mais de 90% da população brasileira não sabe como funcionam esses juros compostos. A verdade é que esses juros são um pouco mais complexos para se calcular. Como exemplo, a gente pode usar um financiamento de R$1.000. A taxa de juros é 10% ao mês e vai ser pago em 4 meses. 10% de 1.000 é 100. Esse é o valor dos juros que teriam que ser pagos no primeiro mês. Um mês após o financiamento, a dívida é de R$1.100. No segundo mês, os 10% serão calculados sobre o valor do primeiro mês, R$1.100, e não sobre os R$1.000 no começo. A dívida no segundo mês será de R$1.210 e não R$1.200. E assim sucessivamente até o quarto mês. Esse exemplo usa valores pequenos, mas e se no financiamento fossem 100 meses para pagar? Levaria muito tempo. Além do mais, existe uma forma muito mais prática e direta para calcular qualquer juro composto. O grande pré-requisito para poder aplicar a fórmula é saber um conteúdo muito importante: função exponencial. A função exponencial parte de uma exponenciação, que por definição é quando um número real, desde que seja maior que 0 e diferente de 1, está sendo elevado a uma variável real qualquer. Alguns exemplos são 2 elevado na x, 1 meio elevado na y e 5 elevado na z. Depois que se atribui um valor para a variável, é só calcular como uma potenciação normal. É a presença de uma exponenciação que caracteriza a função como exponencial, como as funções f de x é igual a 4 elevado na x, f de x é igual a 1/3 elevado na x mais 1 e f de x é igual a 7 elevado na x menos 2. A fórmula dos juros compostos, no caso, é um pouco diferente do convencional. Ela tem algumas outras variáveis que nós precisamos entender para poder calcular. A fórmula é a seguinte: m é igual a c vezes 1 mais i elevado na n. M é o montante, o valor final. C é o capital inicial, I é a taxa de juros e N é o tempo de aplicação. Sabendo de tudo isso, nós podemos calcular quanto uma pessoa realmente vai pagar na casa da propaganda, por exemplo. A propaganda menciona que o valor que vai ser financiado é 110 mil. Ela menciona também que a taxa de juros é de 5,5% ao ano. Se nós calcularmos 5,5 sobre 100, é igual a 0,055. Esse é o valor de I. Por fim, como a taxa de juros é ao ano e vai ser aplicada por 30 anos, o N é igual a 30. O 1 entra na fórmula como uma compensação. Ele equivale a 100% do capital inicial. São 105,5% e não 5,5% que vão ser elevados a 30. Caso contrário, o montante seria menor que o capital inicial. A partir daí é só calcular. 1,055 elevado à 30ª potência é mais ou menos 4,984, que multiplicado por 110 mil é 548.234 aproximadamente. Esse é o valor do financiamento ao fim do 30º mês. O valor final da casa é o valor do financiamento, 548.234, mais o valor de entrada, 10 mil, totalizando R$ 558.234, sem incluir outras taxas. Se quiser calcular os juros em específico, é só usar essa outra fórmula. Juros é igual a montante menos capital inicial, e nós vamos encontrar R$ 438.234. Em 30 anos, o valor do financiamento quadriplicou. Por isso os juros compostos são tão lucrativos, o que também torna eles problemáticos. Por R$ 120 mil, talvez a casa seja um bom negócio, mas e por 558 mil? É isso que as pessoas deveriam se perguntar, e portanto é imprescindível saber calcular os juros, para que a compra da casa própria não acabe se tornando um problema.
Espero que tenha sido útil. Um abraço e até a próxima. Bom, queremos agradecer pelo nosso trabalho estar participando deste congresso, que para nós é muito importante, e esperamos que o nosso vídeo explicativo tenha satisfeito as expectativas de vocês, de todos os colaboradores. Muito obrigado e até o encontro virtual.